Deus enviou seu Filho ao mundo em missão. Mas a missão não ficou restrita ao Filho. Logo após a sua morte e ressurreição, ele disse aos seus discípulos: "Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Somos uma comunidade enviada por Cristo ao mundo. Durante todo o seu ministério terreno, Cristo estendeu suas mãos aos necessitados. Deu de comer a quem tinha fome, curou os enfermos, restaurou a alegria dos enlutados, trouxe de volta a esperança. Assim também como o corpo de Cristo, temos as nossas mãos erguidas aos que vivem em vulnerabilidade. Somos uma comunidade envolvida no processo de transformação social. Cristo morreu numa demonstração máxima do amor de Deus e morreu de braços abertos, pronto para acolher os que crescem no seu sacrifício. Inspirados e motivados em seu amor, colocamos-nos também de braços abertos como igreja em acolhimento e cuidado. O Evangelho é a boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A cruz vazia é para nós o lembrete de que o nosso Redentor vive, que a obra de redenção foi consumada e que, portanto, tudo quanto somos, fazemos e proclamamos deve refletir o poder do Evangelho. Somos uma comunidade centrada no Evangelho. Em um mundo de incertezas e inverdades, lançamos nossa âncora exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Dela, acreditamos, vem a vitalidade que a igreja necessita. Somos o povo de um livro só. Somos uma comunidade alicerçada nas Escrituras Sagradas. Igreja Presbiteriana de Bonito. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos vocês que nos assistem, ou nos ouvem através da Rádio Verdade FM. Nós iremos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse domingo, e nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 111. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 111. Nós vamos fazer essa leitura. São 10 versículos. Salmo 111 fala sobre as obras magníficas de Deus. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles, para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam.
o seu louvor permanece para sempre. Amém? Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, ó Pai. Te louvar por mais um dia de vida na tua presença. Ó Pai amado, nós queremos te bendizer, Pai. Tu és maravilhoso, santo e tremendo, digno de louvor. Grandes são as tuas obras, ó Pai amado, como nós lemos aqui, ó Deus, na tua palavra, Pai. A tua grande obra, Pai amado, através de Cristo Jesus, que nos salvou, que nos libertou do império das trevas e nos transformou ao Filho do teu amor. Pai amado, muito obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Quero convidar você que está em casa para louvarmos a Deus, exaltarmos o nome do Senhor, aquele que é o nosso melhor amigo. Nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus e convidamos você. Amém? Louvemos ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Senhor. Amamos a tua presença, Pai. Amamos estar na tua presença, Pai. Tu és tudo que nós queremos nas nossas vidas, ó Pai. Nos refugiamos em ti. Confiamos em ti e esperamos em ti, Senhor. Adoramos a ti na beleza da tua santidade, porque não há outro como tu. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o início e o fim de todas as coisas. Grande é o teu nome em toda a terra. Aleluias, aleluias. Aleluia. Adore aquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Não há outro como tu.
respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim
e refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvarmos a Deus, adorarmos o santo nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, versículo 80, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que não seja envergonhado. Então, nesse instante, nós iremos orar pelo pregador, nosso irmão, pastor Saulo Oliveira, da Igreja Presbiteriana de Barra de Guabiraba, que vai estar pregando a palavra de Deus. Nós vamos interceder pelo seu servo nesse momento. Pai amado, nós queremos te louvar, ó Pai. Te louvar, ó Deus amado, pela tua bondade, o teu amor, a tua graça, Senhor.
Nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, venha, ó Pai amado, sobre a vida do teu servo, pastor Saulo. Pai, coloca, Deus, a palavra na boca do teu servo, ó Deus, para que ele possa falar aos nossos corações, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e usa o teu servo para o louvor da tua glória. Nós te oramos em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, nesse momento de adoração e de louvor ao Senhor. Para tanto, eu convido os queridos irmãos a abrirmos a Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 3. Estaremos lendo os versículos 14 até o versículo 22, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai eterno, louvamos o teu nome por tua palavra e rogamos que o teu Espírito utilize, Pai, e ilumine a nossa mente e o nosso coração para falar de tuas grandezas, do teu evangelho, e que o Senhor também, pelo poder do teu Espírito, toque a mente e o coração de cada ouvinte, de cada pessoa que nos assiste, que nos escuta, para que a palavra também caia no seu coração, ó Deus, com ensinamentos, com princípios para uma vida de comunhão com o Senhor. Nós oramos pedindo a tua graça, estamos na tua dependência, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que esse texto ele é escrito por João ainda quando estava exilado na ilha de Patmos, perseguido por causa do evangelho do Senhor. E nessa carta o Senhor Jesus está falando a uma das igrejas da região da Ásia Menor, especificamente a igreja de Laodiceia. E algumas coisas nós percebemos que Jesus fala àquela igreja, que ele mostra àquela igreja, como por exemplo, o conhecimento pleno e total do contexto em que aquela igreja estava inserida. Jesus não está falando apenas de coisas superficiais, mas ele mostra que sabia plenamente de que Laodiceia era um grande centro do mundo desenvolvido daquela época. Os historiadores relatam algumas questões peculiares e particulares daquela cidade, como por exemplo, uma cidade de uma economia muito forte. Era um povo muito rico, muito abastado. Para termos uma ideia, no ano 61 depois de Cristo, essa cidade foi destruída por um terremoto. E eles, sendo agora parte do Império Romano, recusaram o império, ou o dinheiro do império, para a reconstrução da cidade. Eles a reconstruíram com seus próprios recursos. A ponto do comentarista bíblico William Hendrickson a denominar como o lar dos milionários.
Era uma cidade de gente extremamente rica. Uma outra característica, uma outra peculiaridade dessa cidade era a sua indústria têxtil. Uma alta produtividade de tecidos de lã especial e o orgulho que essa cidade tinha de confeccionar belas roupas. Um povo que tinha muito dinheiro, um povo que era, por consequência, ou consequentemente pela sua aquisição financeira, eles eram muito voltados também ao consumismo. Mas uma outra característica que vemos é que era um importante centro médico naquela região, especialmente tratando do ouvido e dos olhos. Eles produziam o chamado pó frígio, que era exportado para vários lugares, que era utilizado na produção de colírio. E além do mais, era uma cidade cercada por outras cidades que tinham fontes de águas, como, por exemplo, a cidade de Colossos, com as suas fontes de águas frias, e a cidade de Hierápolis, com águas térmicas ou águas quentes, águas terapêuticas. E percebemos aqui características peculiares de quem vive num contexto como esse: o apego ao dinheiro, o apego ao consumismo, o cuidado exagerado com questões de saúde, que não é errado ter, mas sem os exageros que havia, e também um povo voltado para o hedonismo, um povo centrado em si mesmo. E ao escrever essa carta, utilizando João como o seu porta-voz, o Senhor Jesus demonstra o quanto conhece as circunstâncias e o contexto em que viviam os crentes da igreja de Laodiceia. Até porque a carta é direcionada especificamente a esta igreja, a este pastor, ao anjo da igreja. E sabemos que Jesus conhece bem, porque ele mesmo afirma, no versículo 15, ele começa dizendo: conheço as tuas obras, mostrando que sabia perfeitamente do que ocorria tanto na cidade, tanto no contexto geral, social, econômico, pessoal, quanto no contexto espiritual que envolvia os crentes daquela época. Assim sendo, irmãos, nós podemos olhar para esse texto e ter algumas percepções daquilo que o Senhor Jesus nos fala. Ele nos fala de uma igreja que é acomodada espiritualmente, uma igreja que pensa ser o que não é, e ele demonstra que sabe o que aquela igreja é e o que ela não é. Os versículos 15 e 16, o texto vai nos mostrar que Jesus fala àqueles irmãos que eles não são quentes nem frios. Quem dera eles fossem ou uma coisa ou outra, ou frio ou quente, porque sendo da maneira que eles estão, mornos, Jesus diz que está a ponto de vomitá-los de sua boca, dada a circunstância espiritual em que eles se acomodam diante do contexto da cidade. O que é que Jesus percebe? Um povo que pensa ser o que não é, um povo que está ali acomodado espiritualmente, porque a sua espiritualidade, a situação espiritual da igreja era de superficialidade cristã, não era de profundidade, não era de comunhão com Deus, não era de intensidade na obra do Evangelho do Senhor Jesus. E Jesus fala àquela igreja, alerta por intermédio de João, justamente nesse sentido, tendo a compreensão, a visão e o conhecimento pleno e total daquilo que eles vivenciavam, bem estruturados financeiramente, mas espiritualmente frios, a ponto de Jesus falar do fervor que lhes faltava, quando ele usa o conhecimento da geografia da região, falando dessas águas que estavam tanto na cidade de Colossos quanto de Hierápolis, especialmente as águas quentes de Colossos, que na planície em direção à cidade de Laodiceia tornavam-se mornas. E Jesus se utiliza dessas figuras para trazer à mente daqueles irmãos a lembrança de que eles tinham um conceito de si próprio que não era o conceito de Deus. Eles achavam que era uma coisa que não eram. Jesus lembra-lhes a superficialidade na vida espiritual, bem como
a sua frieza espiritual, a falta do fervor para com a obra de Deus, para com o evangelho de Deus, embora extremamente estruturados. É um povo que se acomoda à vida da cidade de Laodiceia. Portanto, irmãos, Jesus disse que rejeita esse tipo de igreja e esse tipo de comportamento. Embora nós não percebamos aqui no texto o que há em outras cartas para outras igrejas, como por exemplo, uma perseguição dos judaizantes, ou uma heresia específica, ou a perseguição do Império Romano à igreja de Laodiceia, nós vemos algo muito pior, que era uma vida espiritual acomodada e a falta de fervor para com a obra do Senhor Jesus. E Jesus alerta aqueles irmãos nesse sentido, através dessa carta: conheço as tuas obras, eu sei realmente quem vocês são, eu sei realmente o que é que passa na mente, no coração, e qual é o procedimento de vocês enquanto povo de Deus. É a palavra do Senhor àqueles irmãos. Oh, meus amados, olhando para estes primeiros versículos 14 ao 16, e aquilo que Jesus conhece daquela igreja, aquilo que o Senhor percebe naquela igreja, como aqueles irmãos estavam vivendo, nós podemos olhar para o texto e tentar olhar também para nós, fazer uma comparação com o exemplo da caminhada cristã da igreja daquela época, da igreja de Laodiceia, e tentar tirar princípios e lições para as nossas vidas, a partir daquilo que Jesus fala àquele povo, porque ele hoje continua falando à sua igreja. Essas cartas especificamente não têm somente sentido e implicação para as igrejas da época, mas para a igreja do Senhor em todas as épocas e em todo o tempo. Então, o que é que nós aprendemos com isso? É que eu e você podemos ter um conceito completamente diferente do conceito de Deus a nosso respeito como igreja e como povo de Deus. Jesus sabe onde estamos, Jesus sabe quem somos, Ele sabe se nós estamos vivendo realmente na profundidade do evangelho, da comunhão com o Senhor, de uma vida plena com Deus, ou se estamos vivendo uma realidade espiritual de superficialidade. As palavras dele são contundentes àqueles irmãos: conheço as tuas obras. E meus amados, quando ele diz que conhece, realmente o Senhor Jesus conhece. E isso é um motivo de desafiar-nos a pensar como é que está a nossa vida com Deus. Se o conceito que nós temos de nós mesmos está alinhado ao pensamento e à vontade de Deus para a vida do crente e para a vida do seu povo. Uma igreja que não era o que pensava ser, porque estava extremamente acomodada ao contexto da sua cidade. Então lembre, em primeiro lugar, Jesus sabe o que somos e o que não somos. Mas eu queria destacar uma segunda questão nesse texto, focalizando especificamente o versículo 17, onde a palavra do Senhor nos diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, irmãos, uma outra questão que o Senhor Jesus chama a atenção da igreja de Laodiceia, é que ele sabe o que realmente nós temos e o que não temos, ou o que aquela igreja realmente tinha ou não tinha, possuía ou não possuía. Eles estavam extremamente acomodados, a espiritualidade acomodada, mas no segundo momento era uma igreja influenciada pela cidade. Ao invés de influenciar a cidade, eles estavam extremamente influenciados pelo contexto da cidade de Laodiceia. Perceba, irmãos, que Jesus fala de uma igreja que vivia um evangelho leve, um evangelho, podemos dizer, açucarado, agradável a todos os homens, que não confrontava o pecado, que não era mais contundente na sua pregação, uma igreja que refletia as características de uma cidade voltada para o dinheiro, voltada
para o consumismo, voltada para o hedonismo, voltada para o eu, para si própria, extremamente autossuficiente. Jesus confronta isso quando diz: vocês se dizem ricos e abastados e que de nada precisam. Nesse texto, irmãos, nós vemos uma igreja fundamentada não na rocha, não em Cristo, mas fundamentada em si mesmo, como se de nada mais precisassem, porque tudo que a cidade refletia, a igreja também estava refletindo. Não era mais uma igreja influenciadora sobre a vida das pessoas, pelo contrário, se deixou influenciar pelo contexto extremamente favorável a uma vida acomodada, a uma vida sem profundidade espiritual, sem profundidade na sua caminhada e na sua jornada com Deus. E aqui queremos tirar mais uma lição que nos convida a refletir, que nos desafia a pensar sobre nós. Irmão, Jesus conhece realmente o que é que nós valorizamos. Jesus sabe o que é que domina os sentimentos do nosso coração. Jesus sabe o que é que realmente ocupa a nossa mente, como ele conhecia com aquela igreja. Ele diz: conheço tuas obras, eu sei o que é que vocês estão praticando, eu sei o que é que vocês andam fazendo. Aquele, irmãos, que João viu andando no meio dos 7 candeeiros, ele ainda hoje caminha, passeia no meio da sua igreja, e ele tem essa igreja em suas mãos. Ele tem o anjo dessa igreja em suas mãos, ele tem o controle total dessa igreja em suas mãos. Então ele sabe o tipo de evangelho que estamos vivendo, que estamos vendo, que estamos ouvindo. O evangelho do tenha mais, o evangelho do compre mais, o evangelho do seja mais saudável, o evangelho do cuide do seu corpo, seja bonito, tenha o corpo perfeito, tenha o corpo melhor, frequente a melhor academia, seja o mais sarado de todos, ou a mais sarada de todas. É o que se ouve hoje, é o apelo do mundo, é o apelo da sociedade moderna. E muitas igrejas, infelizmente, têm enveredado por esse caminho, acomodando a sua mensagem ao desejo do coração dos homens, aquilo que os homens querem ouvir, enveredando pelo extremo caminho da prosperidade. Veja, irmãos, que apesar da distância e do tempo entre a igreja de Laodiceia e nós, muitas coisas são semelhantes ainda à nossa época. Meus amados, Jesus conhece profundamente o nosso coração. Ele sabe se como igreja estamos influenciando o lugar em que Ele nos colocou, o contexto em que estamos inseridos, seja como igreja na cidade, ou como igreja, pessoas, pedras vivas que formam esse corpo, que estão em vários locais da sociedade para ser influenciadores e não influenciados. Jesus sabe quem somos e quem não somos. Jesus sabe o que temos e o que não temos. Somos desafiados a refletir sobre isso nos dias de hoje. Mas há ainda uma última questão que queríamos considerar olhando para esse texto. Jesus, meus amados, também é aquele que sabe o que realmente nós precisamos, que conhece profundamente as nossas necessidades. Se no versículo 17 ele diz à igreja de Laodiceia o que eles pensam ter, a partir do versículo 18 ele diz o que é que realmente eles necessitam. Queria convidar você a observar o texto e perceba que ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres. Jesus toca aqui na questão econômica da cidade, uma cidade que era potencialmente forte em questão econômica, em questão financeira. Ele diz: vocês se acham ricos, mas vocês precisam da verdadeira riqueza, e para isso vocês têm que comprar de mim, vocês têm que vir a mim. Ele segue no texto falando mais e nos diz que vocês busquem em mim, comprem em mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da vossa nudez. Ou seja, ele remonta aqui, ele fala sobre a questão da produção de roupas daquela cidade. Vocês acham que o consumismo satisfaz?
que ser os melhores, entre os melhores, é suficiente. Vocês precisam de vestes de santidade, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam de uma busca da graça de Deus sobre a vida de vocês. Observe mais o texto, o que é que o Senhor fala. Vocês precisam de colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês vejam. Uma cidade que produzia o produto básico para a produção de colírio, Jesus está dizendo: o colírio de vocês, o que vocês têm, o material que vocês produzem, não é suficiente para descortinar os vossos olhos do erro e do pecado pelo qual vocês caminham. Vocês realmente precisam da minha presença. Vocês precisam das riquezas espirituais. Era uma igreja que pensava que tinha tudo, mas não tinha nada, porque lhes faltava o essencial. No versículo número 20, o Senhor Jesus diz: eu estou às portas, ou estou à porta e bato. A igreja, meus amados irmãos, é uma igreja que é amada nesse momento pelo Senhor, é disciplinada por Ele, é corrigida por Ele, pelo fato dele amar essa igreja a ponto de exortá-la a uma volta à sua presença, a uma volta aos seus princípios, a uma volta à adoração verdadeira ao Senhor. No verso 19 ele fala dessa repreensão. Então veja como profundamente ele conhece tudo o que envolvia as circunstâncias e a vida dessa igreja, e todo o contexto em que ela estava ali situada. Falando antes da mornidão espiritual, referindo-se às fontes de águas, e agora de todo o contexto da economia, do consumismo daquele povo, da sua preocupação com o próprio corpo. O Senhor diz: tudo isso que vocês buscam é superficial, é supérfluo. Uma igreja que tinha tudo, mas lhes faltava Jesus, lhes faltava o Senhor, lhes faltava o principal. E aqui mais uma lição nós precisamos e podemos tirar para a nossa vida, para aplicar a nossa vida, aprendendo, irmãos, com o exemplo dessa igreja, que tinha tudo para ser uma igreja de Deus, mas que estava completamente fora do projeto do Senhor. Somente Jesus, irmãos, pode assegurar a verdadeira riqueza para a minha vida e para a sua vida. E Ele nos aconselha a fazer isso buscando uma verdadeira, uma profunda e uma íntima comunhão com Ele. Ele nos convida a que nos arrependamos dos nossos erros, que os nossos erros nos constranja ao arrependimento, para que vençamos, para que superemos a tentação da autossuficiência, lembrando que em tudo nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle para a nossa justificação, nós dependemos dEle para a nossa redenção, nós dependemos dEle para a nossa salvação. E, meus amados, isso é uma palavra à igreja de Cristo, é um alerta à igreja do Senhor Jesus. Assim como ele alerta a igreja de Laodiceia, ele fala aos crentes daquela época. O Espírito está falando à igreja nos dias de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse que o vencedor é aquele que abria a porta para cear com Ele. O vencedor é aquele que arrependesse dos seus pecados e buscar em Jesus a verdadeira riqueza, vestes de santidade, olhos que enxerguem a verdade de Deus para a sua vida e para a sua salvação. Esta é uma palavra aos crentes, mas eu gostaria também de deixar uma palavra aos não crentes. Uma palavra àquele que desde muito tirou Jesus da sua história, afastou o Senhor da sua vida. E para isso eu lembro de uma história que eu vi há algum tempo. Queria que você imaginasse essa caminhada comigo. Eu quero resumir brevemente essa história. Um jovem engenheiro é chamado para construir uma empresa, edificar uma indústria. Ele projeta aquela empresa e ele ajuda na construção e ele caminha no desenvolvimento daquela empresa. Mas o tempo passa, e com o passar do tempo
aquele que foi importante para aquela empresa começa a ficar esquecido, ele vai envelhecendo, vai sendo posto de lado e posteriormente afastado daquele lugar. Ele é tirado do lugar que ele mesmo construiu. E outras pessoas assumem aquela obra com novas tecnologias, com novas especialidades. Mas um dia ocorre um problema que a empresa para. E todos são chamados a solucionar, a resolver. E até então, ninguém consegue resolver aquele problema, ninguém consegue discernir de onde vem aquilo. Até que alguém lembra, até que alguém recorda daquele velho homem. Fulano foi quem construiu. E aquele homem é chamado. E ele começa a andar naquela fábrica procurando onde é que está o problema. E o filme da sua vida passando ali em sua mente. E de repente ele se depara com uma pequena válvula, uma pequena torneira que havia sido fechada, impedindo o movimento de uma das conexões de produção. E ele diz: só essa torneira. E então ele tem a solução para aquele problema. Meus amados, nós podemos questionar e perguntar o que é que essa história tem a ver com a nossa vida. E eu digo a você que ainda não serve a Cristo, que ainda não entendeu essa mensagem, que ainda não compreendeu o propósito do Evangelho do Senhor, é que, como aquele engenheiro, muita gente tirou Deus da sua vida, embora seja um exemplo muito raso, muito pequeno, em relação à grandeza de Deus, em relação a quem é o Senhor, e em relação ao projeto de Deus com a sua criação, e o projeto de redenção para aquele que crê. Mas assim, irmãos, como ocorreu com aquele homem, tem ocorrido com muita gente. As pessoas tiraram Deus da sua vida, os governantes, as nações, as pessoas. O mundo desenvolvido está voltado para o dinheiro, para as conquistas, para as glórias humanas. O mundo moderno, consequentemente, quanto mais ganha, mais consome, está voltado também para o consumismo, voltado para o bem-estar próprio, voltado para o hedonismo, centralizando o homem, ao invés de centralizar o Deus Todo-Poderoso. E esse é o grande problema da humanidade. Aqueles que se acham ricos e abastados estão tal qual a igreja de Laodiceia, miseráveis, pobres, cegos e nus. E assim como aquelas pessoas da indústria precisaram buscar aquele homem, eu lhes afirmo que muito mais, que essencialmente, especialmente, é necessário que a humanidade se volte para a pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim sendo, irmãos, a situação que vivemos, ela nos traz duas questões hoje. O contexto de mundo, o contexto de pandemia que a sociedade atual vive, nos trazem duas questões a considerar. É um alerta de Deus à sua igreja, para que ela não viva a superficialidade do Evangelho, para que ela não acomode-se ao contexto do lugar em que vive, para que ela não seja influenciada pelo lugar onde ela está, pelo contrário, que ela seja influenciadora. É um alerta à igreja para que a igreja lembre de que ela precisa de Jesus, que a mensagem que ela tem para o mundo é Jesus o Senhor. Mas é também uma mensagem ao mundo como um todo. É um chamado ao arrependimento, é um convite ao quebrantamento, para que voltem-se para o Senhor Deus, aquele que tem a chave da história, não como um engenheiro que tem uma torneira de uma indústria, mas aquele que tem a mão que controla a história da humanidade, que é Senhor da vida, que é Senhor do tempo, que é o Senhor de toda a história dos homens. Eis o grande desafio que temos diante de nós, cujo texto da palavra de Deus nos convida a pensar e refletir. O texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, não deram ouvidos à voz de Deus. O resultado é um desastre.
Dizem os historiadores que hoje, nas regiões da atual Turquia, estão as ruínas daquela cidade. Meus amados, e nós, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que vai a nossa vida com Deus? Ela está firme, profunda, arraigada na pessoa bendita de Jesus, ou estamos numa superficialidade que qualquer vento nos derruba, nos leva, nos destrói? Que o Senhor Deus desafie a minha vida e a sua nesse instante a refletir sobre tudo que a palavra do Senhor nos traz, sobre tudo que a palavra de Deus nos revela. O Senhor Jesus está dizendo para nós nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu concluo essa reflexão da palavra de Deus com a frase do pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, quando ele disse que para termos um lugar no trono com Deus, é preciso que Deus tenha lugar na nossa mesa. Que o Senhor Jesus tenha lugar na sua vida, na sua casa, no seu coração. Que você encontre nele toda a plenitude da vida, toda a plenitude da riqueza espiritual que Deus tem para todo aquele que crê. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, nossas vidas, cada um de nós, para que busquemos o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
Olá, meu querido irmão, que a bendita graça de Deus seja sobre a sua vida. Como é bom ouvirmos a palavra de Deus e sermos desafiados pela mesma. Quero agradecer ao pastor Saulo por ter atendido o nosso convite e teve um trabalho duro para estar aqui conosco e trazer esta mensagem ao seu coração. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor, seu ministério, e continue usando para a glória do seu nome. Você que está conosco, eu queria dizer que nesta quarta-feira nós teremos mais uma live de oração. Entretanto, antes disso, amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós temos uma outra live de louvor a Deus. Uma live que está sendo promovida pelo Projeto Retrô e pelo cantor Álvaro Tito, aqui no nosso canal, no canal da IP Bonito. Nós estaremos orando e impetrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais este culto. Ainda que de forma digital, virtual, estivemos ajuntados aqui, Pai. Continua abençoando cada família, abençoa o teu povo, os teus filhos. Continua abençoando a vida do teu servo, pastor Saulo, a sua casa, dando livramento aos teus servos no nome de Jesus. Abençoa, Deus, a família do teu povo espalhado sobre a terra. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana marcada pela tua presença, uma semana visitada pelos teus milagres no nome de Jesus. Que seja uma semana onde o nosso coração esteja mais disposto a se arrepender e mais santo, com maior disposição para a santidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor assim nos abençoe e nos dê um restante de noite em tua presença. Que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Um grande abraço, meu amigo. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, às 19 horas, aqui no nosso canal. Grande abraço. Igreja Presbiteriana de Bonito.